Olá, é uma alegria imensa poder falar com você, é uma alegria muito grande poder levar até você a palavra de Deus. Eu sei que existem algumas pessoas que, pela correria, talvez por morar em outro país, talvez por ter dificuldade de frequentar uma igreja regularmente, se sentem assim meio culpado, se sentem meio pressionado. Mas eu quero dizer que esse projeto, esse programa, A Igreja em Sua Casa, tem exatamente esse perfil, de semanalmente levar até você a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem que fortifica, fortalece, anima, encoraja o seu coração. Por isso sempre é uma grande honra, sempre é um grande prazer poder falar com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Nesse momento eu quero convidá-lo para o nosso momento de meditação, momento especial em torno da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela é vida para as nossas vidas. Eu quero fazer a leitura em Mateus capítulo 8, na verdade só o versículo 18, a primeira expressão do Senhor Jesus, que diz assim: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens aos seus discípulos que atravessassem para o outro lado do mar. Uma outra versão diz assim: E Jesus os obrigou a entrar no barco e ir para a outra margem. Embora Jesus Cristo sempre tivesse um relacionamento muito aberto, de muito diálogo, de muita conversa com seus discípulos, havia momentos em que os discípulos ouviam parábolas, ouviam mensagens de Jesus e não entendiam. E eles vinham para Jesus e diziam: Mestre, nós não entendemos essa parábola. E Jesus, então, em particular, explicava, orientava, dizia o sentido, o significado dessas parábolas. Mas esse texto sagrado diz que em alguns momentos desse discipulado, dessa caminhada de Jesus com os seus discípulos, Jesus obrigava, Jesus ordenava, Jesus não negociava. Eu quero então pensar com você um pouquinho sobre a educação dos nossos filhos. Nós temos hoje sido tão bombardeados, tão cheios de informações e tantas coisas que caem sobre nós, pais, sobre a educação de filhos. E normalmente esse ensino, essas instruções que vêm sobre a educação de filhos, são ensinos que dizem assim: olha, você não pode dizer não para a sua criança, você não pode dizer não para o seu filho, você vai castrar a criatividade dele, você vai magoá-lo, você vai entristecê-lo, você vai frear toda a iniciativa, todo o potencial dele. Então você não pode dizer não, você tem que deixar ele solto, livre, ele escolhe, ele faz, você apoia, você apoia, você apoia. A minha pergunta é: o que a Bíblia Sagrada, o que a Palavra de Deus diz a esse respeito? A palavra de Deus diz assim: ensine a criança, ensine o menino no caminho que deve andar. E quando nós falamos sobre ensino, você não senta na aula de matemática, na aula de português, de história, e aí então o professor chega e diz assim: quem gostaria de fazer testes? Somente aqueles que querem fazer o teste, então sentam aqui para fazer o teste. É assim? Não. O professor chega e diz: olha, conforme planejado, hoje nós temos o teste. Se o aluno levantar a mão e dizer assim: professor, eu não estou preparado, professor, eu não estudei, professor, eu esqueci. Ele vai dizer: então você não precisa fazer? Não, você vai fazer o teste conforme o agendamento. Esta obrigatoriedade, essa exigência do professor vai formando, vai construindo algo dentro do aluno chamado de responsabilidade. A necessidade do compromisso, a necessidade do cumprimento dos seus deveres, das suas obrigações. E eu vejo que em relação à criação dos filhos, muitas vezes nós queremos flexibilizar tanto, nós queremos abrir tanto, nós queremos dar tanta autonomia, que hoje nós já temos colhido alguns resultados funestos, mães chorando, pais angustiados, porque hoje os filhos não sabem ouvir não. Hoje os filhos não sabem serem contrariados. Esse texto diz que Jesus ordenou, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e irem para outra margem. Existem alguns momentos que você tem que dizer para o filho: filho, desliga a televisão, desliga o videogame e vai fazer os estudos.
Filho, não é hora de brincar, eu quero ver você fazendo as tarefas. Esses tempos atrás, um pai chegou para mim e disse assim, olha, nós estamos até pensando em mudar de igreja, porque o nosso filho, ele sugeriu isso. Ah, legal. Qual a idade do seu filho? 7 anos. Eu falei assim, o quê? Uma criança de 7 anos de idade decidindo a vida espiritual de vocês, as escolhas de vocês, pais? Era que esse filho chega e diz assim, papai, eu resolvi comprar um revólver e vou começar a assaltar os bancos agora. Ah, tá bom, filho, pode fazer, tudo bem. É interessante que Jesus ordenou por quê? Porque os discípulos não queriam fazer. Jesus ordenou porque os discípulos acharam inconveniente fazer. Jesus os obrigou porque eles disseram, mestre, mas agora não é hora, será que talvez... Não, Jesus os obrigou, ordenou que eles entrassem no barco e fossem para outra margem. Existe algum momento que você tem que mostrar o que é autoridade sobre os seus filhos. Você tem que dizer, eu quero que faça assim, assim, assim. É claro que existe toda uma lógica, existe todo um racional, existe todo um propósito, existe todo um motivo, existe toda uma razão quando o pai, quando a mãe chega para os filhos e diz, olha, eu quero que seja assim. Existe um motivo. E sempre é para o bem dos filhos, sempre visa construir, sempre visa elevar, sempre visa abençoar. Eu vejo que essa geração criada assim solta, criada sem parâmetros, sem objetivos, sem alvo, sem agenda, levanta cedo, não sabe o que fazer, tem uma semana, não tem uma programação do que fazer, do que produzir, do que construir naquela semana. E a vida vai passando. Eu vejo que esta geração, ela tem uma imensa dificuldade com autoridades. Essa geração tem uma grande dificuldade com a autoridade do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, do professor, do guarda de trânsito. Tem autoridade com qualquer tipo de autoridade, tem dificuldade. Então eu vejo que existem alguns momentos que eu e você, pais, avós, nós precisamos chegar e dizer assim, olha, é assim. Assenta na mesa agora, vem se assentar na mesa agora. Agora é hora de comer, agora é hora de estudar, agora é de dormir, agora é hora de desligar a televisão. Eu creio que isso constrói, isso coloca limites, isso coloca parâmetros para que os nossos filhos, as nossas crianças possam crescer sadios, saudáveis, abençoados e, acima de tudo, aprendendo a respeitar, aprendendo a obedecer. Muitas vezes nós falamos tanto sobre obediência, né? A importância da obediência, a centralidade da obediência, mas nós não colocamos nada para que eles obedeçam. Então nós precisamos colocar, sim, pontos de vistas para a obediência. Nós corremos o risco de ter membros das nossas igrejas que pegam a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, as Escrituras e dizem, não, mas eu não concordo com o que está escrito aí. O quê? Você não concorda com a Palavra de Deus? Você não concorda com o que a Palavra de Deus está instruindo, orientando, dizendo? Quem sou eu? Quem somos nós para dizer, não, eu não concordo com Deus? Será que Deus é tão pequeno? Será que Deus é tão finito? Será que Deus é tão limitado assim? Ao ponto de nós, homens, a ponto de mulheres, seres humanos, questionarmos aquilo que Ele, Deus, está dizendo, pedindo para mim e para você? Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre isso, conversássemos um pouquinho com os nossos filhos sobre essa questão de autoridade, diretrizes, instruções e orientações. Eu quero convidar você agora para o nosso momento de oração, mas antes eu quero encorajar você a enviar o seu e-mail, abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar também facebook.com/a igreja em sua casa. Tudo junto. Compartilha essa mensagem com um amigo, essa reflexão com um amigo. Eu tenho certeza que eles irão agradecer você por isso. Eu quero fazer a menção aqui de um e-mail. Um irmão querido enviou aqui dizendo que nesse momento de oração que nós fazemos agora, ela estava com uma sinusite, estava debaixo do tratamento de anti-inflamatórios, de antibióticos, não estava se sentindo muito bem por causa da sinusite e orou juntamente conosco. E ela foi curada, ela recebeu uma cura
tão tremendo o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o quanto Deus nos ama. Por isso eu quero convidar você então, nesse instante, para juntamente conosco aqui, orar. Vamos orar, vamos falar com Deus. A oração de um justo, a Bíblia diz, ela é poderosa e ela é eficaz. E nós somos justificados em Cristo Jesus. Por isso nós podemos chamar Deus de Pai. Vamos orar. Pai Celestial, Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado, Deus, pelas consolações do Teu Espírito. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelas instruções que podemos receber, porque ela se torna lâmpada, ela se torna diretriz, guia para as nossas pisadas, para os nossos passos, para a nossa caminhada. Deus, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, amiga, aqueles que estão conectados conosco neste programa, A Igreja em Sua Casa. O Senhor, Pai, conhece a necessidade de cada pessoa. O Senhor, Pai, sabe o que cada pessoa está passando. Aquela pessoa que precisa de um trabalho, de um emprego, nós liberamos agora o milagre desse trabalho, em o nome de Jesus. A pessoa que precisa de alegria no coração, está debaixo de uma depressão, de uma angústia, de uma ansiedade, nós ministramos paz, a paz do Príncipe da Paz, que é Cristo Jesus. Aquela pessoa que está padecendo de uma enfermidade, de um mal no seu físico, nós declaramos que o mesmo Espírito que vivificou Cristo Jesus é o Espírito que está vivificando você nesta hora. Cada célula, cada órgão, cada parte do seu corpo. Nós chamamos a existência a saúde perfeita, porque esta é a nossa herança. Pai, muito obrigado, porque podemos falar com o Senhor libera o seu poder, o Senhor envia os teus anjos, o Senhor manifesta a sua graça. Pai, tudo isso porque Jesus Cristo, Ele veio, se fez carne, morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Com gratidão nós oramos a Ti. Amém. É uma alegria muito grande poder falar com você. Permitindo Deus, na semana que vem nós voltaremos então com uma nova programação. O nosso desejo é que você permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus.